Bom dia, né? Mais uma vez passando aqui para a gente iniciar nossa aula de geografia de hoje, certo? A nossa aula hoje vai ser uma revisão dos conteúdos que a gente viu até aqui, né, durante o segundo bimestre, porque nós iremos fazer uma espécie de uma avaliação, ou seja, eu vou estar avaliando o que realmente vocês aprenderam durante nossas aulas. O conteúdo principal, né, que a gente viu, que vai cair na nossa avaliação, é sobre o processo de industrialização aqui no Brasil, que foi até um assunto abordado nas nossas aulas anteriores, tá bom? Então, eu vou fazer uma espécie de uma revisão. Prestem bem atenção no vídeo até o final, que a gente vai, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão fazer a avaliação, né? Um link que eu vou colocar no grupo, tá certo? Então, prestem bem atenção no vídeo que a gente vai iniciar agora a nossa revisão. Fique ligado! Então, assim, gente, vamos iniciar pelo período Brasil Colônia, certo? O Brasil Colônia foi o período em que os portugueses colonizaram o Brasil, certo? Chegaram aqui por volta de 1500, certo? E ficaram, né, colonizando o nosso país até cerca de 1822, que foi a data, né, de independência do Brasil. Então, assim, no início, é claro que ainda não existia, né, indústrias, nenhum local, certo? Mas depois, 1820, por aí, já começou a surgir algumas indústrias na Inglaterra, né? No século já era a segunda metade do século. Aí o que acontece? Só que o Brasil ainda não poderia produzir os seus próprios produtos aqui no nosso país. Por quê? Porque Portugal proibia o estabelecimento de algum tipo de fábrica no nosso país. Por que ele proibia? Porque ele não queria que o Brasil, né, produzisse seu próprio produto. Ele queria que o Brasil comprasse do próprio Portugal. Então, por isso, ele proibia o estabelecimento dessas fábricas aqui no nosso país. A única coisa que na época, né, a única forma de produção que tínhamos, não somente aqui no Brasil, em qualquer outro país, era o artesanato, né? O artesanato já era uma forma de produção. Já era uma forma de produzir o seu próprio produto. Só, gente, que não utilizava o quê? Máquina, não utilizava nada. No artesanato, o que acontece? Uma única pessoa, ela realiza todas as etapas, né, do produto, manualmente. Geralmente não utiliza nenhum tipo de meio de produção, certo? Todas as etapas são elas que elas... E aí, o que acontecia quando o Brasil quisesse algum tipo de produto, né, mais industrializado, um produto mais elaborado, né? O que acontecia? O Brasil, ele comprava produtos, né, importados de outros países, ou seja, a gente importava, certo? Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, né, com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, certo? Muitos dos países que forneciam produtos para o Brasil, países europeus, que estavam lá envolvidos na guerra, deixaram um pouco de lado isso, certo? Então o Brasil deixou de importar, ou seja, de comprar produtos de fora, e começou a produzir aqui mesmo no nosso país. E esse processo ficou conhecido como substituição de importações, porque a gente deixou de importar e passou a produzir aqui mesmo. O Brasil é considerado também um país urbanizado com industrialização do tipo tardia. Uma industrialização tardia ou retardatária, né? Por que o Brasil ficou conhecido assim? Porque enquanto a Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar, né, ainda no finalzinho do século XVIII, o Brasil só veio se industrializar cerca de um século depois, 100 anos depois de alguns outros países europeus. Por isso nós ficamos conhecidos como um país de industrialização tardia, certo? Por esse motivo. Uma coisa que surgiu com o processo de industrialização no Brasil foi a chamada linhas de produção. O que é isso? A divisão de trabalho. Vocês lembram que no artesanato, uma única pessoa realizava todas as etapas do trabalho, né, da produção? Já nas linhas de produção, né, a divisão do trabalho era assim, cada pessoa, né, cada integrante, ficava responsável por uma etapa de produção, certo? Uma pessoa fazia uma coisa, a outra fazia outra e assim vai. Nenhuma conhecia todas as etapas, era dividido entre eles. Pela observação desse mapa do Brasil, a gente percebe que o maior número, né, de indústrias, a maior concentração de indústrias no Brasil fica aí entre a região sudeste e a região sul, mas principalmente na região sudeste. Por que será, né, que a concentração industrial é maior aí? Por que tem mais indústria nessa região? Porque num período no Brasil, gente, o Brasil sempre foi um país altamente agrário, ou seja, sua economia era baseada principalmente em produtos que vêm do campo, da agricultura. E o nosso principal produto da época era o café. Nessa época que a gente produzia muito café, o Brasil, né, chegou vários imigrantes, pessoas de fora, né, de outros países, principalmente italianos, e começaram a trabalhar com a produção do café, né? Os grandes fazendeiros investiam, né, nessa produção,
certo? Foram construída toda uma infraestrutura. Foi construída toda uma infraestrutura, como assim? Ferrovias, né? Que são as ferrovias, local onde os trens iriam passar, né? Para que esses trens, geralmente essas ferrovias eram construídas próximo ao local onde era produzido o café, para poder levar o café até os portos, que é onde ficavam os navios, que era o principal meio de transporte utilizado para exportar o nosso café para outros países, porque a gente vendia para outros países, principalmente para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Em 1929 ocorreu uma crise econômica nos Estados Unidos. Consequentemente, o Brasil também entrou nessa crise porque, como os Estados Unidos era o principal comprador do nosso café, então isso fez com que eles diminuíssem a nossa compra. E aí ficou, né, a grande quantidade de café, né, produzido aqui no Brasil, teve uma grande perca. E aí o que acontece? Os grandes fazendeiros começaram então a investir em indústrias. E como a região sudeste já tinha uma infraestrutura, facilitou então o surgimento de indústrias nessa região, porque já tinha uma infraestrutura, já tinha mão de obra suficiente, né? E aí já tinha pessoas para trabalhar mão de obra. Uma das principais consequências do processo de industrialização no Brasil foi o chamado êxodo rural. O que é isso, o êxodo rural? Êxodo rural significa, né? Essa palavra êxodo significa saída, né? Rural, porque está saindo do meio rural. As pessoas começaram a sair do campo, né, do meio rural onde viviam, e começaram a ir para as cidades, certo? Em busca de trabalhar nas indústrias. Então, isso foi uma das grandes consequências que o processo de industrialização trouxe. Uma grande massa de pessoas que saíram do espaço rural e foram para as cidades. Esse processo é conhecido como êxodo rural. E foi justamente esse processo que deu surgimento, né, gente, ao conhecido processo também de urbanização. Urbanização se refere quando o maior número de pessoas moram nas cidades, ao invés de morar no campo, certo? Então, isso foi uma consequência da industrialização também. E aí, nesse gráfico, a gente percebe isso, que no decorrer dos anos, né, o que aconteceu? A população urbana, ou seja, são as pessoas que moram nas cidades, cresceu, enquanto que as pessoas que moram no espaço rural caiu, justamente porque está relacionado ao processo de industrialização, certo? Onde vai ter a maior oferta de emprego, né? Onde vai ter uma melhor infraestrutura, né? Então as pessoas vão motivadas por esse fator, né? De procurar condições de vidas melhores, certo? Então por isso surgiu esse processo de urbanização, tá certo? Devido à questão do êxodo rural, as pessoas saindo do campo e indo para as cidades. Então, no decorrer do tempo, é isso que a gente vem percebendo, um maior avanço de pessoas morando nas cidades, e o espaço rural vai diminuindo a quantidade de pessoas, tá certo?